Bom dia, crianças. Vamos para a nossa aula 12 da nossa revista. Então, para começarmos a nossa aula, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós te buscamos neste momento, Pai. Pedimos que o Senhor nos use como instrumento nas tuas mãos, que o Senhor nos capacite, que o Senhor também fale, ó Deus, ao coração das crianças, que elas possam aprender mais uma porção da tua palavra. Ser conosco é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Crianças, eu peço que vocês prestem bastante atenção na aula de hoje. Nós teremos 3 passagens bíblicas que eu vou pedir para que vocês leiam e logo depois da aula, né, que eu não vou ler aqui durante a aula, porque senão a aula fica muito extensa, muito longa. Então, logo após ou durante a aula, vocês pausem o vídeo e façam a leitura do texto para comprovar, para ver, para averiguar a leitura do texto bíblico, tá certo? E no final da aula, a tia vai pedir uma tarefinha para vocês. Não é difícil, é super facinho, para vocês fazerem e entregar para a tia, tá bom? Via WhatsApp mesmo, tá certo? Então, prestem atenção. Para o mistério de vocês vão anotar aí. Na sua revista. Em todas as investigações, desvendamos mistérios, porém, este é o maior de todos. Qual é? Repetindo. Em todas as investigações, desvendamos mistérios, porém, este é o maior de todos. Qual é? Qual é esse mistério que nós vamos desvendar hoje, tá certo? O nosso texto base está em Mateus 24. Nós leremos a primeira passagem que vocês vão ler, que eu peço que vocês leiam, ou agora, pause o vídeo e leiam, ou no final da aula vocês vão lá e dão uma olhada na Bíblia, fazendo um estudo das leituras bíblicas, tá certo? Então, Mateus 24, versículo 6 ao versículo 14, ele fala sobre o princípio das dores, são sinais da volta de Cristo. Então, o texto ele fala sobre as guerras que acontecem pelo mundo afora, por diversos motivos, fala de terremotos, né? Então a gente já viu na televisão, nos noticiários, os terremotos que já aconteceram, muitas cidades devastadas, né? Palavra difícil de falar, e destrói toda a cidade e o povo morre, muita gente, e a cidade fica toda detonada. A fome, né? Nós temos países aí que a fome é algo assim gritante, algo muito doloroso. Nós temos fome também no Brasil, principalmente no Nordeste, onde há seca, onde há uma desigualdade social muito grande. Então a fome, todas essas coisas que a tia tá falando são sinais que a Bíblia nos diz, que a Bíblia nos fala aqui, principalmente nessa passagem, que são os sinais, os princípios das dores e sinais da volta de Cristo. Como estaria o mundo próximo à vinda de Cristo? Os cristãos seriam odiados por causa do amor a Cristo, então os cristãos seriam odiados. Haveria o esfriamento do amor, por causa de tanta perversidade, o amor de muitos se esfriaria. E haveria também na igreja os falsos profetas. Olha, vocês conseguem perceber aqui que nós temos um lobo e em pele de cordeiro. Então, na igreja teríamos bastante falsos profetas, pessoas que falam, dizem que estão falando da parte de Cristo, mas estão trazendo ensinamentos errôneos, que bagunçam a cabeça e a mente, o coração. E a Bíblia diz que muitos se desviariam, que muitos seriam levados pelos falsos profetas. Então, essa passagem bíblica, ela fala desses princípios, né, dessas situações em que o mundo estaria próximo da volta de Cristo. E não é muito diferente do que nós estamos vivendo, né? Agora, a nossa realidade, inclusive essa questão da pandemia, essa questão do vírus, esse tanto de morte, essa questão dos governantes, né, estarem se degladiando, toda essa situação, ela mostra o princípio das dores. Tudo isso que nós estamos vivendo é a pontinha do iceberg, ainda tem muita coisa para acontecer antes da volta do nosso Senhor, do nosso Deus. Inclusive,
logo depois de Mateus 6,14, em que tem o relato do princípio das dores, né? Tudo isso que a tia falou para vocês e muito mais coisas que eu quero que vocês leiam lá, vocês busquem lá em Mateus 24, 6 a 14. Nós vamos para a segunda passagem que está em Mateus 24, do 37 ao 39, em que nós temos ali a história de Noé. Lembra do dilúvio? Quando Deus destruiu a terra com a chuva? É porque o povo naquela época também estava tendo uma prática horrorosa. O povo não amava a Deus, era iníquo, cheio de iniquidade, de injustiça, de maldade. Eles não amavam a Deus, eles zombavam de Deus. E aquele era um período de, eles viviam uma grande insegurança, muita violência. Então, por conta de toda aquela maldade, de toda aquela injustiça, o Senhor não viu bondade, não viu ninguém que fosse reto, então o Senhor destruiu aquela terra, destruiu com o dilúvio. Vocês lembram da história do dilúvio lá do Velho Testamento? A segunda passagem, então, conta a história de Noé, assemelhando esse tempo, o tempo do princípio das dores, com o tempo que foi lá no Velho Testamento, no tempo passado, no tempo antigo, tá? Porque Deus destruiu aquele povo, aquela época, por causa da maldade do coração, por causa da injustiça, por causa da iniquidade. Então, muito parecido com o que nós temos vivido hoje também, né mesmo? E a terceira passagem bíblica que fala dos sinais da volta de Cristo está em Mateus 24, do 45 ao 51. Fala da parábola do bom servo e do mau servo. Essa parábola mostra como é a conduta do servo que espera pelo Senhor, como ele vive a vida dele, e mostra a conduta daquele que também vive antes do Senhor voltar. E como que ele vive? Ele vive de maneira errônea. Então, um vive de maneira correta e o outro vive de maneira errônea. Então, ele pensa assim, o Senhor vai demorar, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso... depois eu penso no Senhor, depois eu penso em agradar ao Senhor. E nós pensamos na nossa vida, se nós pensarmos em nós, quantas vezes não são poucos os cristãos, não são poucas as pessoas que nós vemos que deixam para servir ao Senhor depois, né? Quando for mais velha, agora eu sou muito jovem, ou depois eu leio a Bíblia, depois eu oro, depois eu busco ao Senhor, e vive a sua vida como que, acho que o Senhor vai demorar muito para vir, então agora eu vou aproveitar minha vida, eu vou curtir. Quando eu tiver tempo eu vou para a igreja, quando eu tiver tempo eu oro, eu leio a Bíblia. Será que é assim que nós temos que viver? Será que essa é a maneira que agrada ao Senhor? Será que essa é a nossa postura diante do nosso Deus? Como que o Senhor requer de nós? Como que ele quer que nós vivamos aqui na terra antes da sua volta? O Senhor nos criou para adorá-lo. Se ele nos criou para adorá-lo, então a nossa conduta tem que ser de adoração, de serviço, né? De cuidar bem daquilo que o Senhor nos entregou nas mãos. Então nós temos que ser um bom servo e não ser um mau servo. Aquele que faz, o Senhor não está aqui, então eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser, tudo aquilo que o meu coração desejar. Né, como o mau servo lá da terceira passagem bíblica, Mateus 24, do 45 ao 51. A vinda do nosso Deus está próxima. A Bíblia nos mostra isso através dos versículos bíblicos de Mateus 24. A situação que nós estamos vivendo nos mostra isso. Nós não estamos longe do que a Bíblia nos relata. Nós estamos vivendo períodos de fome em muitos lugares, espalhados pela face da terra, guerras, terremotos. Quantos terremotos nós temos ouvido nos últimos anos? Cidades destruídas, próximas a nós aqui, as enchentes, os alagamentos que destroem, que acabam com as casas e com as famílias.
Então, essa pandemia, um vírus tão pequenininho matou tanta gente contaminada, e o ser humano cada vez mais longe de Deus. Então, tudo isso mostra os sinais da volta do nosso Jesus Cristo. E que maravilhoso vai ser o dia que o nosso Senhor voltar e nós nos encontrarmos com Ele, nós estarmos na glória com Ele, nós desfrutarmos da presença do nosso Deus, nós que estamos ansiando por este dia, nós que almejamos a presença do nosso Deus. Que dia glorioso a volta do nosso Deus. E nós devemos pensar nisso. Enquanto nós esperamos o nosso Deus, nós devemos esperá-lo com muito amor, com muita alegria no serviço do nosso Senhor, nos colocando à disposição, com coração alegre, com um coração satisfeito na obra do Senhor, nunca com tristeza, nunca com pesar, nunca com angústia, sempre com alegria, sempre lembrando que está próximo a volta do nosso Senhor. Nunca imaginando assim, tá longe, ele vai demorar, depois eu penso nisso. Não, pense sempre, se o Senhor voltasse hoje, se ele me encontrasse hoje, como ele me encontraria, como eu estaria ansioso pela volta do meu Deus. A Bíblia diz que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. Passará. Mateus 24, 35. Diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, tudo isso que eu acabei de falar, tudo isso que a Bíblia acabou de nos mostrar, essas palavras não passarão. O início das dores, a volta do nosso Senhor, tudo isso não passará. Passará os céus, passarão a terra, mas as palavras do Senhor, pode ter certeza, elas vão acontecer. O que o Senhor está nos dizendo vai acontecer. Portanto, vigiai. Vamos ler lá em Mateus 24, 42, diz assim, aqui... Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Então, passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. E Mateus 24, 42 também diz, vigiem, porque nós não sabemos o dia em que o nosso Senhor virá. Então, nós estamos achando que pode ser daqui um ano, daqui um mês, e pode ser esta noite. Pode ser esta manhã. Então vigiem, que nós possamos vigiar, porque está próximo o dia do nosso Senhor voltar, nós podemos nos encontrar com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Crianças, louvado seja o nosso Deus que nos fez essa promessa, que vai voltar para nos levar, para nos buscar, para morar com Ele. Ele está preparando um lugar para nós, lá no céu, para morarmos junto com Ele, para desfrutarmos das maravilhas da sua presença. Que esperança maravilhosa, que palavra de alento, de conforto, de consolo aos nossos corações. O nosso Deus, o nosso Senhor está preparando a nossa casa, está preparando o nosso lugar, a nossa morada. Louvado seja o nosso Deus, o nosso Senhor. Todas essas dores, todas essas dificuldades, todos esses sofrimentos passarão. E nós estaremos na presença do nosso Deus, junto com Ele, num lugarzinho maravilhoso que Ele está preparando para nós. Crianças, agora vamos orar encerrando a nossa lição e depois a tia vai passar a tarefinha para vocês, tá bom? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra, Pai, que o Senhor deixou para nós, que ela traz alento, traz consolo, traz conforto, traz esperança ao nosso coração. Obrigada, Senhor Deus, porque ela nos instrui, porque ela fala conosco, porque ela é o nosso canal, ó Pai, do qual o Senhor nos alimenta, Senhor Deus. Muito obrigada. Muito obrigada por essa palavra, que ela é viva e eficaz. Nós cremos, ó Deus, nessa palavra que o Senhor nos deixou, que está próximo à vinda do nosso Deus, do nosso Senhor.
Pai, muito obrigada porque o Senhor nos escolheu. Muito obrigada, Pai, por esta palavra. Fale conosco, nos incomode a vigiarmos, ó Pai. Nos incomode, ó Deus, a sermos o servo bom, ó Pai, que se prepara para o dia da chegada do seu Senhor. Deus querido, Deus amado, ser conosco, nós te buscamos em nome de Jesus. Amém. Crianças, agora eu quero que vocês peguem a passagem bíblica que está em Mateus 24, de 37 a 39, que foi a segunda passagem que eu passei para vocês. E eu quero que vocês façam um desenho para mim, uma folha de sulfite, na folha que você tiver. Se você tiver folha de caderno, não tiver folha de sulfite, na folha que você tiver, eu quero que você faça um desenho dessa passagem bíblica, tá? De Mateus 37 a 39. O que vem na sua cabeça? O que você pode desenhar? Você vai desenhar o dilúvio, o barco, as pessoas que não ouviram, que não deram ouvido, né? Enquanto Noé falava com elas que haveria o dilúvio e elas não deram ouvido. Então, como você pode representar essa passagem bíblica em desenho para mim? E a segunda tarefa é que você pegue Mateus 24, 45 a 51 e você grave um videozinho para mim, pode ser uma encenação curta, coisa curta, pequena, né? Coisa elaborada, não. Coisa pequena, fazendo uma encenação dessa passagem bíblica, do Mateus 24, do 45 ao 51. O bom servo e o mau servo. Como se comporta o bom servo, como se comporta o mau servo. E aí envia para mim. Não precisa ser muito longo, muito grande, pode ser assim, 1 minuto, 2 minutos, pode ser com bonequinho, com seus bonecos que você tiver na sua casa, pode ser com seu irmão, você faz uma encenação, mas leia o texto, estude o texto e pense em alguma coisa para você fazer essa atividade. Com certeza ela vai fixar melhor na sua mente, no seu coração, uma maneira de estudar também a palavra do nosso Deus, tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe vocês. O Senhor é conosco, viu? E está próxima a vinda do nosso Deus. Vigiemos, guardemos o nosso coração e a nossa mente.